Jesus, Efésios 6:10. Um privilégio muito grande, irmãos. Cada dia que passa, algumas pessoas elas não querem compromisso com a palavra do Senhor e congregar. A gente, na nossa luz, tem conhecimento de algumas pessoas que não querem estar em igrejas que têm escola dominical, porque não querem estar no domingo de manhã na igreja, não querem esse compromisso em nome do Senhor. Mas, aleluia, a escola dominical como agência de ensino, ela tem um papel importante no crescimento da educação cristã, na orientação bíblica, doutrinária para a igreja do Senhor, e nós não podemos perder, no Senhor Jesus, essa visão, em nome de Jesus. Que nós possamos dar permissão ao Senhor, ao seu Espírito, para que nós possamos ser instados por Ele, aleluia, a não perder essa, aleluia, direção, em nome de Jesus, essa convicção. Efésios capítulo 6, versículo 10, irmãos, em nome de Jesus, versículo conhecido da igreja, aleluia. Vale a pena lembrar que o livro de Efésios, Paulo é uma obra-prima, aleluia, das Escrituras Sagradas, o livro de Efésios. Ele nos posiciona, nos mostra a nossa posição em Deus. Ele nos fala da nossa posição em relação ao mundo, nos nossos relacionamentos interpessoais, na família e, finalmente, a nossa luta contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós já estamos aí lendo hoje Efésios 6:10, que nos diz o seguinte: o subtítulo aqui é a armadura de Deus. Vamos ficar aqui em Efésios 6:10 hoje. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Toda a igreja junto, por favor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Aqui diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A igreja pode sentar-se glorificando o Senhor. Aleluia. Estivemos ali no culto, Graças a Deus pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Culto de comemoração do 7º aniversário da congregação do Aracetes. Agradeço a presença dos irmãos que ali estiveram conosco, em nome de Jesus, prestigiando assim, cultuando ao Senhor, em nome do Senhor. Mas vamos lá, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, são dias trabalhosos, são dias difíceis, e a cada manhã, cada dia, nós temos que tomar uma decisão que seja adequada àquilo que nós professamos, àquilo que nós cremos em Senhor Jesus. Você sabe que você se alimenta para se fortalecer fisicamente, os nutrientes necessários para o nosso físico. Mas infelizmente algumas pessoas elas gostam de comer somente um tipo de alimento. E quando isso acontece, isso vai gerar algum problema na sua saúde, no nome do Senhor. Louvado seja Jesus. Na palavra, na Bíblia Sagrada, nós aceitamos Jesus e nós nascemos como novas criaturas em Cristo Jesus. E a partir desse nascimento, o nosso espírito tem necessidade de alimento. E o único alimento que serve para o espírito, irmãos, é a palavra de Deus. É o único alimento reconhecido nas Escrituras, necessário para alguém crescer no espírito sabiamente, ter a sua vida fortalecida
palavra de Deus. E Paulo ele vem aqui nessa manhã, através dessa palavra, nos dizer que quanto ao mais seres fortalecidos no Senhor. E aí, irmãos, a pergunta é: mas como eu posso ser fortalecido em Deus? Como isso ocorre? Qual é a forma que alguém consegue ser uma pessoa bem nutrida, direcionada, forte, louvado seja o nome do Senhor? E aí o Senhor Jesus, ele me fala de uma parábola, né, dos 2 fundamentos, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, ele fala algo importante. Dentro desse contexto aí, ele diz lá que 2 casas foram construídas, 2 casas foram feitas, uma foi feita na areia e a outra foi feita no barro. E ele diz que repentinamente veio uma tempestade sobre essas casas, e a casa que é construída na areia, no sentido de não ter base, não ter alicerce, essa casa ela ruim, ela é destruída. Mas a casa que está fundamentada na rocha, ela permanece diante dos ventos, diante da tempestade. E aí ele assemelha essa casa ao homem prudente que ouviu a palavra e a pratica. Então, uma das formas primordiais de alguém ser fortalecido em Deus, primeiramente, está relacionado à palavra do Senhor. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para pessoas que estão aí fora, eu estou falando para um crente que foi salvo, que teve o seu espírito vivificado e compreende que a palavra de Deus é espírito e vida. Ele precisa ter essa compreensão. Então, se fortalecer no Senhor, a palavra de Deus, ela nos alimenta e nos fortalece, aleluia, e nos redague de forma que nós sermos pessoas justas e educadas, conforme 2 Timóteo, capítulo número 3, 17, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. A outra forma, louvado seja o Jesus, de um crente ele estar firme, aleluia, ela vem acompanhada de uma vida de oração. Sem uma vida de oração, irmãos, você fica sendo um alvo fácil às tentativas do inimigo de inundar a tua mente, alcançar o teu coração. Então a oração ela tem esse poder, aleluia, de trazer uma comunicação efetiva com Deus, aquela mesma comunicação que Adão tinha antes, porque Jesus ele veio restaurar todas as coisas. Nós precisamos ter, aleluia. Então a oração ela pode desfazer as obras do inferno. Então é um instrumento também importante para que o crente esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Quando isso ocorre na vida de uma pessoa, essa pessoa ele não vai somente ser uma pessoa forte, mas ele também vai ajudar as fracas, louvado seja Jesus. Conforme Hebreus nos diz, né, que nós devemos fazer vereda direita para os nossos pés, para aqueles que estejam antes não se dizia, mas devam ser curados. Então há uma importância muito grande, aleluia, de crentes que possam ser maduros, que possam ser, aleluia, estruturados na palavra, para que outras pessoas possam ser alcançadas ou possam ser ajudadas, porque o inimigo ele não vai brincar, né? Se a gente olhar para o reino animal, um leão ou um animal felino, né? Um animal predador, geralmente ele não vai atrás do mais forte, ele vai atrás daquele que está doente, daquele que está manco, daquele que está ali isolado, né? Para tentar bater. Da mesma forma é no mundo espiritual. As entidades elas vão atrás de pessoas que eles notam que essas pessoas estão fraquejando, estão, aleluia, caminhando de forma, aleluia, desordenada. E aí é que entra no nosso Jesus a questão de eu
na força do seu poder. Há poder no nome de Jesus, você sabia? Há poder no nome de Jesus. Então, alinhado com algumas vezes essa verdade, nós temos também aí, Paulo, ele conversando com Timóteo, ele diz, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, acompanhado, aleluia, louvado seja Jesus, palavra, oração, à disposição do crente, graça. E o que é graça, pastor? É um presente, é um dom imerecido de Deus para nós. Ela está disponível em todos os tempos, está disponível em todas as épocas, a todo cristão, louvado seja Jesus, que tem necessidade dela. É um presente de Deus, onde eu posso, aleluia, a qualquer momento, tomar posse dessa graça, louvado seja Jesus, aleluia. A graça de Deus faz com que Deus seja presente em nossa vida, aleluia, nas horas mais necessárias que nós não podemos nem imaginar. Às vezes nós estamos, louvado seja Jesus, achando, passamos por alguma dificuldade, passamos por algum problema, aleluia, e achamos que Deus ele nos deixou, ele nos abandonou, que ele não nos vê. Mas a graça de Deus impede que Deus, aleluia, louvado seja Jesus, o seu caráter, aleluia, seja deturpado. Ele vai estar presente, aleluia, nos fortalecendo de forma plena e gloriosa a cada momento e aleluia, nos instantes necessários que o ser humano precisa, o ser humano que confia em Deus, né, irmãos? Porque a graça é disponível, aleluia, para a igreja. Essa graça não somente nos salva, essa graça, ela nos alcança com amor incondicional. Louvado seja o nome de Jesus. Essa graça, aleluia, ela nos sustenta, com aquela mão invisível. Por isso que o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque essa graça nos alcançou em nome de Jesus. Esse cuidado, esse zelo não é mérito meu, não é mérito seu. É o amor incondicional de Deus para com os seus filhinhos. E nós precisamos entender isso, irmão. Quando você passar por dificuldade, quando você estiver passando por um problema, aleluia, não esqueça que a palavra é: fortalecei-vos no Senhor. Quando você estiver pensando em fraquejar, quando você estiver pensando em desistir, não esqueça, fortaleça-se no Senhor, esconda-se no Senhor, em nome de Jesus. Alguém contando a história de um pássaro, na verdade, as águias americanas, elas têm, louvado seja Jesus, elas ficam velhas, e quando elas crescem e ficam velhas, o bico ele entorta, e aí ela não consegue mais bicar a presa, dilacerar a presa que ela pega. As unhas também entortam e ela não consegue mais prender as presas. O que é que ela faz? Ela se isola, ela vai para o pico mais alto que tem na sua região e vai lá na pedra lá, e começa a bater com o bico. Começa a bater com o bico até aquele bico quebrar e soltar. Pega as unhas e vai na rocha até aquela garra soltar. E ela fica lá, louvado seja Jesus, fazendo um confinamento, louvado seja Jesus. E quando ela volta de novo, somente quando o bico está novo e quando as garras estão prontas em uso, para voltar a alçar os seus voos e tomar suas presas, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa em nós. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Lembrando que há um princípio bíblico que está em todas as escrituras, que Deus ele fala a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou ser com você, por onde quer que andares. Não te mandei eu, não te abandono e não te deixo.
Esse princípio se encontra também em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Não vos deixarei e não vos abandonarei. Então Deus realmente é o nosso refúgio bem presente no tempo da angústia. Então, aleluia, o crente que anda fortalecido em Deus, o crente que entende e compreende que Deus ele tem tudo acerca da vida. O João, na epístola de João, no capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus, ele diz lá que, capítulo 2, na verdade, versículo 1 e 2, ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas por todo mundo. Aí João afirma no capítulo 1, ele diz: nós vimos, ouvimos e tocamos a vida. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então nós temos esse, louvado seja Jesus, esse zelo de Deus sobre nós, esse cuidado de Deus sobre a nossa vida, mas eu preciso, aleluia, ter uma vida ativa, né, irmão? Já pensou? Aleluia. Marido, pega aqui uma vitamina C. Ah, não quero não preciso não, vou dar o meu jeito aqui. Marido, pega aqui esse nutriente aqui que vai te fortalecer. Ah, não, hoje não, eu tenho outro alimento que eu acho que é melhor. E tem muito cristão fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso, irmãos. Você tem um lugar onde você pode se abrigar. Você tem um lugar onde você pode se esconder. Você tem um lugar onde você pode, no nosso Jesus, se fortalecer para a batalha. Aleluia. Você tem um lugar onde você pode se preparar para a guerra. Aleluia. E ser mais que vencedor. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo o que o pastor está falando essa manhã? É a palavra de Deus que nós estamos falando aqui. E se você ouvir essa palavra e praticar essa palavra, aleluia, você vai ser um homem bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É estar acima da felicidade. As bem-aventuranças é estar acima da felicidade. Então não vou passar mais por dificuldade, não vou passar mais por luta. Sim, vai passar. Você vai passar em comum melhor, porque você está fortalecido no Senhor e na força do seu Filho. Você vai passar em vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Fortifica-te na graça, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se na força do poder do Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai, que tu colocou em nossos corações, e nós possamos aqui, a partir dela, vivenciar, Pai, uma vida cristã, frutífera, aleluia, abençoada e abençoadora. Assim nós oramos e te agradecemos, no poder que é no nome de Jesus, e a igreja diga amém.